Essa equipe. Aqui, Jesus está dizendo, está sendo questionado pelos discípulos que estavam com ele sobre não fazer jejum. Então, Jesus disse para aqueles, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Bom, e aí na sequência a gente entra no texto que li. Na sequência diz que não pode remendar a roupa com um pano novo e não pode colocar vinho novo em odres velhos. A parábola de Jesus eram ilustrações das atividades tiradas do dia a dia, dos quais ele transmitia ensinamentos espirituais. Nosso mundo aqui é um protótipo do que viveremos. Assim, alguns acidentes também do dia a dia, alguns incidentes do dia a dia, alguns acontecimentos do dia a dia, são trazidos à tona como ensinamentos. É isso que Jesus fazia por meio das parábolas. Era comum, naquela região da Palestina, o povo usar roupas remendadas, porque em sua maioria era um povo de origem mais pobre monetariamente. Bom, o pano novo costurado sobre a roupa velha, por que Jesus usou isso? O pano novo costurado sobre uma roupa velha, ele encolhe quando lavado. Naquela época já existia isso, ele encolhe e consequentemente ele vai puxar o pano mais velho e aí vai rasgar. Por isso que Jesus usa esta parábola. Então, tinha uma roupa velha, colocou um remendo novo. Aquele remendo novo, depois de lavado, ele vai encolher, porque é uma roupa nova. Depois, com a água, ela vai encolher. E ela encolhendo, ela puxaria o pano mais velho, que rasgaria o pano mais velho. Logo, se perderia. E os odres também são da mesma ideia. Os odres eram umas bolsas de couro feitas de animais, geralmente de cabras, e eram usados para guardar alguns líquidos, vinho, água, etc. Os odres, quanto mais velhos estavam, essas bolsas de couro, quanto mais velhos estavam, elas perdiam a sua elasticidade. E não continham o vinho novo, porque o vinho novo ainda estaria em processo de fermentação. Então o vinho começaria a fermentar, a bolsa também, como já havia perdido a sua elasticidade, porque já era uma bolsa velha, ela se arrebentaria. Percebe que as duas parábolas, as duas histórias que Jesus trouxe, são de duas coisas do dia a dia em que se perderiam, colocada nova. O pano, se fosse remendo novo, ia encolher, ia rasgar o outro pano quando encolhesse. O vinho novo, se colocasse a bolsa, já havia perdido a sua elasticidade, depois de muito uso. Se colocasse um vinho que era novo, que existia o processo de fermentação, ele também não se aguentaria e rasgaria. Bom, o que compreende essa parábola? O que traz para nós essa parábola? Qual é a vivência que nos traz isso para o dia a dia? Qual é a importância disso para o nosso dia a dia? E também para a nossa vida espiritual? Por que Jesus usou essas duas imagens do dia a dia, que se rasgam, que se perdem com um produto novo? Por que Jesus usaria isso para falar sobre a vida espiritual? Pois bem, novo e velho não vai dar certo. Os novos ensinamentos do reino de Deus não podiam ser abrigados pela lei naquele momento. Tinham que ser expressos de maneiras diferentes. Então, os novos ensinamentos que Deus estava dando, que Jesus estava dando, não podiam ser entendidos no formato que já viviam, que já aconteciam. As expressões teriam que ser mudadas. A nova revelação que surgia com Cristo exigia uma adoração e uma reverência diferente, de formas diferentes. Antes eles estavam acostumados com um tipo de reverência, com um tipo de adoração. Agora, com a figura de Cristo, Cristo, quando apareceu, tinha que ser mudado esse entendimento. Essa adoração e essa reverência deveriam ser mudados. Porque se ficasse do mesmo jeito velho, o novo entraria e não se aguentariam e se perderiam. Por isso que ele usou a parábola ali, falando de vinho, de odres. E essa questão de reverência, só para os irmãos terem uma ideia, ou seja, a reverência e a adoração deveriam ser mudadas do formato que era.
Como que nós entendemos isso? Bom, eu sou um cara novo, né? Eu tenho 34 anos, sou um cara novo. Mas alguns, talvez, pela atividade que eu ocupo no dia, tanto na aula na faculdade quanto na igreja, alguns chamam de senhor, alguns falam, o senhor, o senhor, o senhor. E aí, quando eu questiono, quando eu falo, não, né, não precisa me chamar de senhor, não me chame de senhor, né, ainda sou novo. E aí, alguns dizem assim, é uma forma de respeito. E a minha fala para esses que dizem assim, eu falo, existem outras formas de demonstrar respeito. Não chamando, existem outras formas. É a mesma ideia, eu estou elucidando para os irmãos a mesma ideia. Jesus está dizendo, existem outras formas de adoração, existem outras formas de demonstrar respeito do que essas que vocês estão fazendo, é isso que Jesus está trazendo. Existe outra maneira de adorar, existe outra maneira de realmente prestar culto, de prestar adoração, do que desse jeito que vocês estão acostumados a fazer. É isso que Jesus está dizendo. Do mesmo modo, eles acreditavam que mostrar respeito era seguir a lei naquela época, de uma maneira talvez mais cega, mais fria, mais egocêntrica. Por que egocêntrica? Porque girava muito em torno do próprio homem. Antes se dizia que era seguidor da lei, mas o seguidor da lei era porque o foco estava no desenvolvimento do homem. É seguidor da lei porque cumpre a lei de maneira correta. Percebe o foco? Dá para perceber o foco? É seguidor da lei porque executa a lei, porque o homem executa a lei de uma maneira correta. Onde está o foco? Estou sozinho? Onde está o foco? No homem. Por que ele é um bom seguidor da lei? Por que ele é um bom cristão naquela época que acreditava? Porque ele seguia a lei. Seguir a lei era o sinônimo de bom cristão. Mas aqui Jesus está trazendo outro impacto. Jesus trouxe que a lei deve ser seguida, porém o respeito tem que ser mostrado de outra maneira, ou seja, é fazê-la com amor. Amar o próximo a ti mesmo. Antes dizia, o mandamento era não matarás. E agora o mandamento é, ama-te o próximo como a ti mesmo. Mudou. Não matará é seguir uma lei, é seguir um raciocínio já único, um pensamento linear. Ame o próximo como a ti mesmo é ver de outras maneiras. No nosso dia a dia, nós somos condicionados, falei isso na faculdade, nós estamos condicionados a um pensamento linear. Nosso pensamento é linear. Nossas avaliações nas escolas, tem professores aqui, educadores, nossa avaliação nas escolas são lineares. Nós avaliamos se uma pessoa é boa ou não, porque ela tira nota 10 ou não. Mas a questão de avaliação como pessoa não só vai ser significada na nota que tira ou não. Dá para a igreja entender isso? Está comigo aqui? A questão de avaliação não é se tira 10 ou se tira 0. Esse é um padrão de avaliação, mas deve existir outros padrões de avaliação. Como ela se comporta, qual é o relacionamento interpessoal, como ela se apresenta, enfim, tem vários outros mecanismos de avaliação. E um pensamento linear. E aqui Jesus está trazendo para um pensamento que não é linear. Não é mais só não matarás. Agora é ame o próximo como a ti mesmo. Nessa linha, a parte de demonstrar respeito é igual quando alguém fala, estou te chamando de senhor porque estou tentando, é uma forma de demonstrar respeito para mim. Bom, existem outras formas de demonstrar respeito por mim. Fazendo uma ideia, ou seja, ouvir o que falo, acreditar, seguir, ou seja, dar apoio, ajudar nos detalhes. Existem outras formas de demonstrar respeito. Paralelo, só para a gente entender academicamente, bom, existem outras formas de você mostrar adoração a Deus do que simplesmente você seguir o que está escrito em uma lei naquela época, né? Aqui trouxe uma nova perspectiva. Não é só não matarás, é ame o próximo como a ti mesmo. Aqui nessa parábola, Jesus é o vinho novo. O ensinamento de Jesus é o vinho novo. E os odres velhos, aqui nessa parábola, teologicamente, é o judaísmo tradicional da época. Trazendo para os nossos dias, os odres velhos é o que você acredita, talvez é o seu modo de vida.
É o que você já está acostumado a viver. É o que você já está acostumado a pensar. É o que você já está acostumado entre padrão de certo e errado. Você já fixou isso na sua cabeça, igual eles já haviam fixado sobre o tradicionalismo, sobre o judaísmo. Não havia mais espaço para ser acreditado ou para ser transformado em qualquer ideia. E aí nós lemos e culpamos. Falamos, nossa, que absurdo. Eles estavam lá e não davam espaço para acrescentar de algumas ideias, não davam espaço para outro desenvolvimento sobre aquilo. Mas e nós? Será que também não estamos igual aqueles odres velhos, pregados não num judaísmo, mas pregados numa ideia, onde nós já determinamos o que é certo e o que é errado para as nossas vidas, para a vida dos outros? Nós já determinamos o que é certo e o que é errado na maneira de agir? Não damos mais espaço para a atuação de Deus. Não damos mais espaço para o ensinamento de Deus. Nós focamos, talvez aprendemos as primeiras lições, mas focamos ali, determinamos, colocamos as nossas bases, bom, esse é o certo, esse é o errado, nada mais se aprende. Se o judaísmo, ou seja, o que você acredita, é preparado para acomodar a confiança de Jesus Cristo, aqui que a parábola começa a se aprofundar, todos são preservados. Sua fé e o seu estado emocional. Se você é preparado, ou seja, se aquilo que você acredita, que é o odre velho, você prepara, você restaura para receber o vinho novo, ou seja, você prepara a sua emoção e a sua espiritualidade para receber novos puxões de orelha, para receber novos direcionamentos, aí a coisa acontece. Se você não tem esse preparo para receber os novos direcionamentos, para ter os novos aprendizados, o que acontece? Se rompe. E o se romper aqui que Jesus está falando é que se perde. Se perde. Se perde nas angústias, se perde nas emoções erradas, se perde na espiritualidade frágil, se perde nos centímetros de espiritualidade. O vinho novo, a palavra usada aqui é novo de tempo, ou seja, chegou agora, E os odres, a palavra é de renovado, de transformado. Então, quando fala colocar o vinho novo em odres novos, não quer dizer que os odres devem ser novos na questão de linha de tempo. Mas a palavra usada é que devem ser novos no sentido de renovação, de transformação. O vinho não. O vinho é o novo. É o que está acontecendo, é o novo. É o sempre novo, é a nova do Evangelho. Os odres não são odres novos, não devem ser trocados por novo em linha de tempo. Dá para entender isso? É novo em renovação. A parábola é muito, muito linda, muito profunda, é de renovação. Nós temos que preparar, nós temos que ser renovados. Renovar a nossa psique, o nosso emocional e o nosso espiritual, para receber cada vez mais o vinho novo, para receber cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Se eu ficar travado no que eu acredito ser a espiritualidade, porque eu aprendi isso há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos ou há 1 ano, mas se eu ficar travado naquilo que eu creio que é a espiritualidade e não buscar se aprofundar mais, são os odres velhos. O seu estado antigo tem que ser transformado para receber os ensinamentos de Jesus. Preparar o seu estado é firmar algumas bases. E aí, que base, por exemplo, nós devemos firmar para receber os ensinamentos de Jesus de maneira saudável? Bom, algumas bases. Que Jesus é o Filho de Deus. O sacrifício de Jesus é suficientemente para pagar qualquer pecado seu. Nós não podemos deixar Satanás, às vezes Satanás quer cada vez mais nos afundar no pecado, quer cada vez mais nos afundar nas coisas ruins que fizemos, nos deslizes que tivemos, e dos mais variados possíveis. Mas é firmar na nossa cabeça e no nosso coração que o sangue de Jesus, ele é suficientemente para te lavar e te curar e te livrar de todo o pecado. Amém. Tem que trazer isso. Porque às vezes, se nós não firmarmos essa base, se nós não arrumarmos essa parte, Satanás vai nos manipular. Vai colocar que não é digno por isso, não é digno de fazer isso, não, você não deve fazer isso, não, mas você fez isso. Sempre vai ter a fala de Satanás em cima de um pecado, de um deslize. E todos nós cometemos pecados, todos nós cometemos deslizes. Mas o firmamento
tem que ser que o sangue de Cristo, ele é suficientemente para nos livrar do pecado. Confessar a Deus é necessário para ter uma vida saudável. Confessar o que nós fazemos. Ter esse momento a sós com Deus é importante. Como eu trouxe para a igreja, fiquei feliz que ao longo da semana, alguns irmãos entraram em contato comigo e falaram, olha pastor, eu estou tendo agora também o meu momento a sós com Deus. Eu fiquei muito feliz com isso. Alguns irmãos entraram em contato, é o teu momento, igual eu falei na pregação anterior, é ter esse momento a sós com Deus. Firmar essas bases, é confessar. Confessar pecado é importantíssimo, não para o pastor, não para o padre, não para qualquer outro, mas para Deus. A Bíblia diz para confessar os pecados, e nós às vezes nós passamos de uma maneira despercebida por isso. Nós cometemos os pecados, e na vida cristã agitada, nos compromissos agitados da igreja, nós não paramos e não confessamos os nossos pecados. Senhor, me perdoa porque eu tive esse pensamento, Senhor, me perdoa porque eu agi dessa maneira, Senhor, me perdoa porque eu não agi dessa maneira, Senhor, me perdoa porque eu menti desse jeito, Senhor, confessar os nossos pecados. Isso está sendo esquecido dentro das igrejas. Se fala muito no aval ali espiritual, no aval monetário, financeiro ali, né, profissional, mas se fala pouco de confessar os pecados. Todos nós devemos que confessar os nossos pecados diariamente. Todos nós devemos ter um momento a sós com Deus, onde trata-se, como eu falei, de detalhes, onde expõe detalhes da nossa vida, onde expõe algumas angústias, onde expõe algumas amarguras. Às vezes dá uma travada, algumas palavras. Bom, ir à igreja, se relacionar com os membros é necessário, são bases necessárias. Desenvolver o seu dom é necessário. Eu tenho batido muito nessa tecla com a igreja. Desenvolver os dons. Qual é o seu dom? Desenvolva o seu dom. Tem dos mais variados tipos de dons, mas tem que ser desenvolvido. Não é saudável vir, como eu brinquei na quinta-feira, e assistir culto. Quem assiste culto é Deus. Nós prestamos culto. Não é saudável você vir, ficar e assistir o culto com Deus. Pôr a cadeirinha do lado e assistir o culto com Deus. Você tem que trabalhar. Tem que arregaçar a manga e trabalhar. Tem que desenvolver. Deus te deu uma inteligência. Deus te deu uma expertise para algo. Use, meu irmão. Use para a casa de Deus. Use para que outras pessoas possam ser alcançadas. E dos mais variados tipos. Às vezes tem irmãs que têm uma facilidade de ajudar ali no bastidor. Bom, ajude para todas as obras da igreja. Algumas têm uma facilidade de ajudar na parte da preparação. Ajude. Outras na parte de ir, outras na parte de se expor, de colocar. Mas Deus te deu uma inteligência, não é para você vir e ficar sentado no culto ouvindo. Deus te deu uma inteligência para nós trabalharmos. Coração voltado para a obra é uma base. Dízimos e ofertas é uma base. Exige preparo. Será a oferta, acho que talvez é o que mais, o dízimo e a oferta é o que mais desenvolve um preparo. É o que mais exige um preparo. É o que é mais difícil de ser trabalhado. Todos nós conseguimos trabalhar o amor, conseguimos trabalhar várias partes, mas dízimo e oferta é o que é mais difícil. E é o que talvez mais Deus põe à prova. Garanto aos irmãos que depois que os irmãos entenderem essa parte do dízimo, não como uma parte de sustentar a igreja, não uma parte de sustentar o pastor, não uma parte disso, mas uma parte como devoção do seu culto, como o seu culto completo, eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na sua vida espiritual. Depois você vai vir e você vai me contar isso. Certeza, como já tivemos aqui alguns relatos ao longo desses 2 anos, de pessoas que vieram e falaram sobre isso. Irmãos, entendam, o dízimo é parte do seu culto. Mas tudo isso precisa ser base para entrar, ou seja, para receber. Agora, a parábola diz aqui que algumas limitações da religião, o cerne da parábola é esse. Algumas limitações da religião, algumas limitações da vida, podem deixar você como odres velhos.
já não aguenta mais o vinho novo. Alguns enrijecimentos, algumas limitações da religião pode deixar a gente como os odres, ou seja, não aguenta mais o novo. Alguns egos, algumas amarguras, alguns frisados de lei, algumas angústias, pode deixar a gente enrijecido, que não aguenta mais um vinho novo, que não aguenta mais ensinos novos. Porém, a restauração feita por Deus fará com que você suporte o amadurecimento da nova jornada, da nova vida. Entretanto, o vinho novo, ou seja, Jesus, não pode ser derramado em formatos religiosos antigos, rígidos, frios, distantes. O vinho novo, que é Jesus, ele não pode ser derramado em formatos antigos, frios e distantes. Às vezes, o que eu mais percebo dentro das igrejas são formatos religiosos frios e distantes. São pensamentos frios e distantes. E que limitam, ou que não aguentariam, ou que não aguentam o vinho novo sendo derramado, porque traz mudanças. Não é fácil você viver a vida inteira achando talvez que o seu modo de agir com as outras pessoas é algo normal. E você acha que isso é algo normal. Você ser ríspido com as outras pessoas, você acha que isso é normal. E você não aceita que isso é uma coisa que a Bíblia não aprova. Difícil de ser mudado, é difícil. Às vezes fica enrijecido. E por outro lado, o coitadismo também, você não, talvez viveu com isso, com a parte do coitadismo, que, não, eu sou fraco, não, eu preciso ter cuidado, precisa disso, todo a comiseração, a autocomiseração, o coitadismo, e você acredita que aquilo é o certo, porque você viveu sempre daquele jeito. Percebe como a coisa é mais profunda? E aí você não está mais apto a receber, você não consegue mais receber o ensinamento, porque senão você se rasga. Porque você acredita naquilo piamente, e você não trabalhou a sua espiritualidade para receber diariamente as direções de Deus. Meus irmãos, não tem como ser crente de uma maneira que você lê uma cartilha única, e daqui para frente eu vou sempre agir desse jeito. Você já pensou se Abraão tivesse esse pensamento? Coitado de Isaac, né? Abraão foi Abraão, né? Coitado de Isaac. Não foi? Como é que foi? Deus não falou para ele lá? Sacrifica o seu filho, não falou ou não? Falou ou não, gente? É minha Bíblia? Deus falou, não falou? Depois não mudou no meio do caminho? Ou não? E aí, se ele tivesse firmado lá, não, mandou sacrificar, agora vai sacrificar. Tem uma coisa que a gente conta, né, que o cara foi enterrado vivo, e aí ele com muito esforço conseguiu saiu da terra com a mão lá para cima. Eu, estou vivo, o coveiro passou, ele falou, não, você está mal enterrado, bateu a enxada nele e enterrou ele de novo. Às vezes a gente faz assim, né? Você está mal enterrado e pronto, não. Às vezes a gente usa o mesmo princípio. Às vezes nós não vemos. Às vezes nós não damos esse espaço para a mudança. Meus irmãos, nós temos que trabalhar isso. Às vezes o jeito como nós somos, como nós aprendemos a teologia, o jeito como nós aprendemos o cristianismo, o jeito como nós seguimos o cristianismo, é um jeito que talvez agora precisa receber outros ensinamentos. Ser crente não é você vir só para a igreja. Ser crente é você lutar contra as coisas ruins dentro de você. É você ser transformado. O que a Bíblia diz? Olha, se eu entro na presença de Deus, eu não saio do mesmo modo, não é? E a gente está saindo do mesmo modo? Tem coisa errada. Mas por quê? Nós enrijecemos o nosso pensamento. Nós criamos uma base totalmente solidificada, em que não há mais espaço para mudança, nem que for de Jesus. É isso que acontece. Os odres estão velhos, estão ressecados, que não aguentam novos ensinamentos. Eu não aguento que agora eu tenho que mudar o meu jeito de tratar. Eu não aguento que agora eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Eu não aguento que agora eu tenho que ouvir mais. Eu não aguento que eu tenho que ter mais amor. Eu não aguento que eu tenho que realmente ter mais amor com os outros. Eu tenho que doar com os outros. Eu não aguento que eu não posso ser sempre me achar um miserável. Eu não aguento isso.
Não aguento de achar, não, mas eu sempre me achei o coitadinho, sempre as pessoas cuidaram de mim. Vamos pegar a Bíblia como ensinamento. Mas se for restaurado, podem acomodar transformações diárias. O odre, quando ele é restaurado, ele acomoda o vinho. E como eu disse no começo, não é odres novos, é odres transformados. Estilo de vida, visão de vida. Não entender isso é andar como eles estavam andando. Eles estavam presos no judaísmo. E às vezes nós estamos presos na nossa visão de ser. Percebam isso, a nossa visão de ser. E eu, como eu digo para a igreja, eu não me isento de nada disso. A mensagem vem nova para mim, igual vem para todos nós. E quando prepara a mensagem, aqui falando, a mensagem é outra também. Quando recebe, quem prega sabe disso, é outra quando a gente prega também. Mas nós precisamos reaver isso. Ou seja, às vezes eles lá estavam presos no judaísmo. E aí Jesus Cristo falou, olha, fez toda essa parábola, odres e vinhos, roupa, né, e remendo. E às vezes nós estamos presos na nossa visão de ser. Às vezes eu já decidi que eu tenho que ser dessa maneira e não abro mão para mudança. Às vezes eu decidi que eu tenho que ser dessa maneira, que eu sempre fui assim, e nem se Jesus Cristo descer aqui, Ele me muda. É a questão de mudança. A questão de realmente se colocar, deixar espaço para Deus mudar. Mas nós vivemos tão arraigados que não damos esse espaço. Ou seja, não entender isso é não entender também e não dar margem para o certo e o errado. Eu disse o que é certo, a Bíblia é um absoluto, mas fora dela existem outros certos e errados que às vezes eu coloquei lá e não há mudança. A minha maneira certa é essa porque eu fui criado desse jeito. E o que a Bíblia diz sobre isso? E aqui, o que as suas orações e devoções diárias diz sobre isso? O que, quando você está orando no seu momento a sós com Deus, o que diz sobre isso? Valida isso? Quando um pensamento que eu tive essa semana é o seguinte: quando eu morrer, as pessoas irão brigar por aquilo que eu estou brigando, ou tudo que eu estou brigando não faz sentido? Uma coisa que nós temos que perceber, né? Quando eu morrer, as pessoas vão continuar brigando pelo que eu estou brigando? Ou o que eu estou brigando só é para mim? Está só no meu ego? Ou será que vão continuar brigando? Bom, se continuar brigando é porque eu não estou brigando algo só para mim. Estou brigando algo para o reino de Deus. Estou brigando algo para transformações. Mas te faço essa pergunta também, assim como eu fiz. Às vezes nós já determinamos o que é ser esperto e o que é ser bobo, com perdão da palavra, dentro das nossas relações, das nossas atitudes, e nós não damos espaço para mudança. Nós achamos, não, isso aqui é ser esperto, isso aqui não é ser esperto, e nós não damos espaço para mudança. Presos em convicções que não demonstram um amor de Deus. Presos em convicções que não demonstram o amor de Deus. Presos no egocentrismo. Nós temos que estar presos, nós temos que estar convencidos naquilo que demonstra o amor de Deus. Não perceber isso é não entender que Jesus veio para transformar o nosso mundo. Jesus deu essa parábola para aqueles discípulos para transformar eles, para tirar eles daquele momento errado que eles estavam, para tirar eles de achar que aquilo de seguir a lei, de seguir o judaísmo de uma maneira tradicional e única, era o certo. Jesus veio para quebrar isso. Da mesma maneira que Jesus veio para quebrar esse nosso modo de vida, que às vezes igual deles, se assemelha igual deles. Viver de uma maneira sempre rígida, num tradicionalismo em que nós acreditamos que é o certo. Nós temos disposição para o mal, isso é notório, todo mundo. Todos nós temos disposição para o mal. Cabe a nós lutar contra isso. Isso nós vemos nas crianças. Nós vemos em criança isso. Eu vejo a Elisa, tem 3 anos. Mas já pega, já faz uma manha, já tenta manipular com choro. Às vezes ela chora, faz um escândalo, abre o braço, não desce uma lágrima. Mas ela abre o braço e tal, e aquela coisa. Às vezes você pega assim, olha, ela está manipulando eu numa boa, né?
Fazer o quê, né? Mas a gente vê que todos nós temos disposição para o lado. Ninguém nasce falando assim: olha, eu vou sempre fazer o bem, olha, eu vou sempre devolver os trocos, olha, eu vou sempre tratar os outros com amor, eu vou sempre dar mais prioridade para as pessoas do que para as coisas, eu vou sempre. Ninguém nasce desse jeito. Nós lutamos com isso. Nós lutamos contra essas coisas. Se você não luta, você não está dando a importância para o sacrifício de Jesus Cristo. Porque Ele morreu para te dar a nova chance da nova vida. Nós temos que lutar contra as coisas ruins. Ser cristão não é ir à igreja, é também ir à igreja. Mas ser cristão é lutar contra tudo que há de ruim dentro da gente. Os grandes detalhes e os pequenos detalhes. É uma constante. O Novo Testamento traz muito isso, Paulo traz muito isso, ou seja, é uma constante briga com você mesmo. E quando nós entendemos isso de fato, a nossa vida cristã também vai para o céu, vai aumentar. É uma constante nos pequenos e nos grandes, nos detalhes pequenos e nos grandes acontecimentos. É uma constante na luta contra o mal que já é da nossa natureza. Se nós não brigarmos por isso, nós sempre vamos optar pelo mal, nós sempre vamos optar pelo lado ruim. Não é porque você é uma pessoa muito que tinha que ser presa. Não, todos nós, é da nossa natureza. A natureza é pecaminosa. Todos nós somos assim. Agora cabe a nós lutar contra isso. Lutarmos contra isso. Que é o que a Bíblia traz. Que é o que Jesus trouxe, a transformação. Jesus está falando para eles: olha, entendam. Para vocês entender tudo e para vocês serem completos, vocês vão precisar reaver isso, vocês vão precisar entender, vocês vão precisar preparar esse campo para receber Jesus Cristo, para me receber Jesus falando, porque senão vocês não aguentam, porque estão enrijecidos. Não lutar contra isso, não colocar o vinho novo em odres novos, é deixar pior. Sabe por que deixar pior? Porque a fé será perdida. A fé será anulada, a sua vida espiritual será anulada. E as pessoas que estão à sua volta, em vez de ver o amor de Deus, vão ver a amargura, vão ver o descontentamento, vão ver só essas partes ruins e não vão ver a presença de Deus. Ou seja, não lutar contra isso, não lutar contra as coisas ruins, não colocar o vinho novo nos odres novos, é se perder, a fé será anulada. Nós vamos se perder, e sabe o que vai acontecer? Vai se rasgar, vai se perder na espiritualidade. Sabe o que tem preparado para todos estes? O inferno. O inferno existe, irmãos. Não se prega muito sobre o inferno, mas o inferno existe. Hoje nós pregamos, a maioria das vezes, Jesus vai te salvar, Jesus vai te tirar dessa depressão, Jesus vai te dar um emprego novo, Jesus vai te dar um carro novo, amém. Mas existe o inferno também para todo aquele que não crê. O inferno está preparado para todo que não crê. Todo aquele que não se arrepender, realmente, todo aquele que não crê em Jesus Cristo, não se arrepender dos seus pecados, tem o inferno. E a igreja está se omitindo em não falar isso. Mas não lutar contra isso é dar margem para a sua fé ser aniquilada, para a sua fé ser deixada de lado, ser abalada totalmente, que você não consiga mais viver a sua espiritualidade. Vamos baixar nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Faça uma oração, faça um momento com Deus, em que se coloque à disposição de realmente receber esse vinho novo, e receber com odres novos. Diga para Deus que você vai lutar contra isso, que você vai lutar contra essas coisas más, vai lutar contra esses caminhos ruins que aparecem, vai lutar contra essa natureza pecaminosa que nós temos, que irá lutar contra tudo que é ruim, tudo que não é bom, tudo que é contra o amor de Deus, tudo que é contra mostrar a misericórdia e o amor de Deus, que irá receber o vinho novo em odres novos, para a glória de Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui neste momento, Senhor. Abençoe, meu Deus, agora os corações aqui nessa noite, Pai. A começar de mim, Senhor,
para que possamos lutar sempre, ó Deus, contra tudo que é ruim. Seja, ó Deus, no nosso convívio, seja no nosso relacionamento, seja no nosso trabalho, seja dentro ou fora de casa, seja com filhos, seja com pais, mas que nós podemos lutar, ó Deus, possamos lutar contra tudo que é ruim. Nós possamos, ó Deus, preparar, ó Deus, a nossa mente e desenvolver a nossa espiritualidade, para que possamos receber sempre, ó Deus, os seus ensinamentos, para que possamos, ó Deus, ser odres renovados, ó Deus. Que possamos receber, ó Deus, os seus ensinamentos como um vinho novo, e que nada se perderá, ó Pai. Para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.